você começa a romper, você começa a avançar, você começa a ter novos processos com Deus, processos sobrenaturais. É bem interessante. Uma certa vez uma pessoa me perguntou nos céus: Anderson, beleza, até o momento eu tenho caminhado pelo que eu vejo, as coisas têm acontecido, eu tenho entendido, tem dado certo, mas quando chega num limite onde eu não consigo mais ver, como eu faço para avançar? Como eu faço para avançar com Deus? Se agora eu não consigo mais ver além, eu não consigo mais entender, Deus me colocou algo, mas agora eu não vejo esse algo, eu não consigo enxergar, eu cheguei num limite onde as coisas agora não começaram a dar mais certo. Aí você precisa andar sem ver, fechar os olhos, parece meio óbvio, né? Os olhos naturais, para que os olhos sobrenaturais abram. A diferença da fé é que transcende a visão limitada, a diferença que rompe as barreiras, uma fronteira. A fé é uma porta para algo invisível, mas real. Muitas das vezes Deus tem uma promessa para a gente, nós não vemos a promessa concluída, sendo executada ali nos nossos olhos humanos, mas ela é real. Você ainda não vê, mas ela é real. Então você precisa caminhar por fé para romper, para ir mais além. E o Espírito Santo tem colocado uma palavra muito legal, muito interessante, que eu queria compartilhar com vocês hoje, aqui nessa noite. De uma pessoa que tinha tudo. Uma pessoa que, quando você olha na ótica humana, ela tinha todas as coisas naturais. As coisas que, para a alma, para a minha razão, eram boas, são boas. Ele tinha tudo. E nós vamos explorar um pouquinho nesse texto. Mas como que eu vou enxergar além das circunstâncias, além das limitações? Porque quando as coisas começam a dar errado, como eu respondo? Como eu reajo nas frustrações, nos desafios? Como caminhar sem ver? Como que eu vou caminhar sem ver? Pô, a gente está falando, Anderson, tá? Estamos falando, caminhar sem ver, caminhar por fé, mas as coisas estão dando tudo errado, é tempestade atrás de tempestade, é aflição atrás de aflição, é tribulação, o negócio está pegando fogo, né? Todo dia uma notícia negativa, todo dia um negócio dando errado, que a gente achou que teria que ser certo, a gente projetou algo, uma profissão, um trabalho, uma família, sei lá, negócios, conquistas, e de repente não aconteceu. Como que eu vou começar a caminhar agora? Acima de qualquer conquista, acima de qualquer desafio, acima de qualquer bênção, conquistas humanas, está a soberania de Deus, quem Ele é. Amém. Como que eu vou identificar, como nós identificamos que nós estamos caminhando por fé ou por vista? Como que eu identifico se eu estou caminhando pela alma ou pelo espírito? Pelas respostas que eu entrego. Quando eu tenho e quando eu não tenho. Quando eu ganho e quando eu perco. Já pararam para pensar? Porque quando eu ganho, é tranquilo. Estou ganhando, está dando certo. Tudo está fluindo. Meu trabalho está fluindo. Meu casamento está dando certo. Os meus negócios estão dando certo. Tudo que eu projetei. Mas como não, começa a não dar certo? Qual é a resposta que eu dou? Não só quando eu ganho, mas quando eu perco. Não só quando eu tenho, quando eu não tenho. Qual é a resposta que eu dou? E eu queria falar para vocês hoje a história de Jó. Alguém já ouviu falar de Jó? Cara, eu li. Vou ser bem sincero com vocês. Vocês estão meio sérios, eu estou bem nervosíssimo, né? Não fiquem. Mas, cara, quando eu li, o Espírito Santo trouxe essa palavra, eu relutei para trazer ela. Eu relutei assim que, cara, é muito profundo o negócio. Mas glória a Deus, porque não é a nossa vontade, né? É a vontade dele. Então eu acredito que essa palavra vai trazer algo para vocês. Amém? Amém. E abre comigo lá em Jó, vocês podem abrir também, capítulo 1, versículo 1. Deixa eu ver se eu consigo abrir o meu aqui, não me perco. Vai dizer que, a Bíblia vai dizer que Jó é um homem muito rico, um homem reto, um homem correto, um homem de fé, um homem que caminhava segundo os caminhos do Senhor. E é bem interessante. Eu acho que a gente pode trazer esse exemplo de Jó para nós, que muitas das vezes nós achamos que tudo precisa dar certo
a nossa ótica, ou não pode dar nada errado, não podemos sofrer, não podemos passar nada de errado, porque nós estamos com Deus. Então eu acho bem interessante esse texto. Eu vou ler com vocês para... Vocês estão entendendo? Amém. Amém, amém. Mas a gente vai se achando aí. Vamos lá. Jó capítulo 1, versículo 1. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo. Temia a Deus e evitava o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente ao seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando o período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: bom, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Quando a gente olha para Jó, quando a Bíblia está descrevendo Jó, ele tinha riquezas, ele era o homem mais rico do Oriente, então riquezas ele tinha. Ele tinha família bem constituída, tinha 7 filhos, 3 filhas, uma esposa também. Ele tinha saúde, ele tinha tudo ao seu redor dando certo. E além disso, a Bíblia depois vai dizer que tudo que ele tocava as mãos prosperava, tudo dava certo. Nos negócios, em qualquer área da vida dele, ele tocava a mão, dava certo, funcionava, acontecia. E é muito interessante nessa trajetória, pois quando a gente traz para a gente, e quando a gente fala assim de caminhar por fé, será que Jó nesses momentos ele caminhava por fé ou ele caminhava por vista? Vocês já pararam para pensar? Será que Jó estava caminhando por fé, ou seja, aquilo que ele não via, ou ele caminhava por aquilo que ele via? Porque Jó ele tinha tudo. Jó tinha riqueza, Jó tinha família, Jó tinha saúde, ele tinha, vamos tentar aqui criar uma explicação interessante. Ele tinha as 3 bases que hoje os nossos olhos naturais sempre querem, né? Riqueza, família, saúde. Às vezes a gente fala assim, os ditados, né? Costumam falar: aquele cara é rico, mas não tem saúde. Não adianta ter dinheiro e não ter saúde. Mas Jó tinha saúde e tinha dinheiro. Às vezes a gente fala: aquele cara é rico, mas não adianta ser rico e não ter uma família, estar sozinho. Jó era rico e tinha uma família. Então Jó ele tinha as questões que a gente geralmente está debatendo, humana, que precisa ter os olhos que veem, né? Aquelas coisas naturais. Jó ele tinha tudo. Mas é interessante, porque se você parar para pensar, quando eu tenho tudo, quando eu tenho as coisas, quando eu consigo enxergar o meu trabalho dando certo, a minha família prosperando, a minha saúde bem, as coisas acontecendo, é simples. E eu chego aqui e dou glória a Deus. Deus, eu caminho contigo. Nós caminhamos por fé, né? Nós declaramos: eu caminho por fé, Senhor. Eu caminho, Pai. Eu caminho. Mas ao mesmo tempo as coisas estão acontecendo. Vamos ler mais um pouquinho. Agora versículos 6 e 22. Para a gente entender, até o 22. Para a gente entender o que aconteceu com Jó agora. Vocês entenderam até aqui? Amém. Amém? Versículo 6. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Tem uma outra tradução da Bíblia, a mensagem, que vai dizer assim: eu estava por aí vendo como as coisas estão na terra. Disse então o Senhor a Satanás: olha que interessante. Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Amados, para Deus dar um currículo de Jó,
para Deus chegar e descrever sobre Jó, falar que Jó é íntegro, correto. Vocês já pararam para pensar que Deus se alegrava com Jó? Até mesmo se orgulhava de Jó? Olha, tu viu o meu servo Jó? Cara, aquele cara está tudo certo. Aquele cara é correto. Aquele cara evita o mal. Aquele cara anda nos meus caminhos. Aquele cara faz. Aquele cara acontece. Ele é um homem exemplo. Basicamente, Deus colocou isso. E aí Satanás vai dizer assim: será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Olha só que loucura. Cara, eu viajei muito nessa hora aqui. O que o diabo falou para Deus assim? É fácil. Por que ele te adora? Por que ele caminha desse jeito que tu fala? Porque ele tem as coisas. Porque tu abençoa. Tudo que ele tem, tu está abençoando. Ele tem trabalho. Ele coloca a mão ali, tu vai lá e abençoa ele. Tu faz isso aqui, tu faz isso aqui. Agora tira as coisas que ele vê. Tira as coisas que ele pode tocar, para ver o que acontece. Para ver se ele não te amaldiçoa. Para ver se ele não denigre a tua imagem. Para ver se ele não te nega. Tira as coisas que ele pode ver. Tira as coisas que ele está no controle para ver. E aí Deus... É interessante isso. Porque muitas das vezes nós estamos, no caminho, estamos ali, estamos lá, estamos no ministério, estamos na igreja, estamos nos céus, estamos lá orando, palavra. E a gente, muitas das vezes, a gente vai e pensa: nossa, Deus, não vai acontecer nada. Não pode acontecer nada. Eu preciso ser próspero. Eu preciso ser abençoado. Porque eu estou com Deus. Deus sempre vai me abençoar. Deus sempre vai me prosperar. Deus sempre vai fazer as coisas acontecer. Porque eu estou aqui. Não tem como dar errado. Mas é interessante o que Deus fala para Satanás. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas tuas mãos. Apenas não encoste um dedo nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Interessante. Deus fala para Satanás: pois bem, agora tu tem poder sobre as coisas que ele tem. Agora tu vai lá e tu pode tirar as coisas que ele tem. E aí a Bíblia começa a falar algo bem interessante. A partir do versículo 6, vai falar assim, mais para frente, deixa eu me achar aqui. Beleza. Versículo 13. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam no banquete, comendo e bebendo, vinham na casa do irmão mais velho. Um mensageiro veio dizer a Jó: estava em festa? Os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto. E os sabeus atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados. E eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele estava falando, chegou um outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas, os empregados. E eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele estava dizendo, veio um outro mensageiro. Vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Nossa, só notícia boa, né? Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho, na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar isso. Amados, as 3 bases que Jó tinha, quando a gente fala nos olhos, que os olhos veem, coisas naturais. Ele tinha riqueza,
ele tinha família e ele tinha saúde. Agora, nesse momento, ele perde tudo. A Bíblia vai dizer na frente que ele vai perder a saúde também. Vou ler isso também com vocês. Mas a questão é que agora Jó ele perde tudo. Ele perde toda a sua base. E muitas das vezes, é interessante que muitas das vezes nós estamos como Jó. Porque nós estamos andando, caminhando com Deus, avançando nos propósitos que Ele tem. Nós entendemos que Ele fez algo para nós e nós começamos a andar, começamos a avançar e de repente as coisas começam a dar errado. De repente começam a vir uma notícia negativa, depois vem outra notícia negativa. Você começa até a perder algo que você tinha. Você achou que uma projeção que você fez, lá onde Deus te colocou, de repente, você achou que seria diferente. Você projetou algo e de repente não aconteceu. É nesse momento que nós vamos saber se nós caminhamos por fé ou por vista. A resposta que nós vamos dar. Que resposta você daria? Que resposta eu daria nesse momento? Perder tudo, tudo, tudo. Filhos, família, saúde, tudo. O que você responderia? O que eu responderia? Ao ouvir isso, Jó levantou-se, versículo 20, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se no chão em adoração e disse: saí no ventre da minha mãe e nu partirei. Saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou nem nada culpou a Deus. Amados, como é que pode um negócio desse? Como é que pode um negócio desse? Anderson, como é que pode um negócio desse? O cara perdeu família, o cara perdeu riquezas, o cara perdeu tudo que ele tinha. Todas as notícias que ele tinha para receber de negativo, ele recebeu naquele lugar. Mas aí ele se ajoelha em adoração ao Senhor. Louvado seja o nome de Deus. Porque foi uma resposta por fé. Foi uma resposta de quem anda por fé, não por quem anda por vista. Porque se ele fosse responder pelo que ele via naquele momento, você já parou para pensar? Vocês estão entendendo? Amém. Amém. Por favor, estou muito sério assim aqui. Por favor. Se a gente for analisar o mundo hoje, a sociedade, se você vê uma pessoa, por exemplo, que é muito bem sucedida, muito bem rica em parte financeira, se ela perde essa parte financeira, você já viu como acontece? Muitos tiram a própria vida porque não suportam. Pessoas que às vezes perdem um familiar, muito difícil. Jó perdeu tudo. E a resposta que ele dá é: louvado seja o nome do Senhor. Ele deu, Ele tira. Eu estou contigo, Deus. Eu creio no meu Deus. A resposta que Ele dá é por fé. A resposta que Ele dá é por fé. Não pelo aquilo que Ele via, mas pelo que Ele não via. Jó muito bem poderia fazer. Nós muito bem podemos fazer. Fazemos, na verdade. Eu faço. Muitas vezes a gente não tem, o trabalho não dá certo. O que eu tenho declarado nos últimos dias? Será o que eu tenho declarado nos últimos dias? Que o propósito é de Deus? Ou eu tenho em dúvida? Eu tenho estado em dúvida? Porque as coisas não começaram a fluir. Porque até o momento, amados, até o momento que eu consigo ver, como eu falei anteriormente, até o momento onde eu consigo ver, onde eu consigo enxergar as coisas dando certo, está tudo certo. Mas quando não dá, o que eu falo? O que eu falo não é para mim? Não. Será? Cara, mas era para ser assim, não está sendo. Cara, mas era para ser daquele jeito, não está sendo. Porque isso que eu tinha, eu perdi. Porque esse casamento que Deus colocou para ser não está sendo. Porque as coisas não estão acontecendo. E a gente começa a colocar para fora. A gente começa a colocar para fora coisas que nós vemos, mas não a fé, não sobre a promessa de Deus. Deixa eu te dizer algo, isso está muito sério. Os nossos sentimentos, quando a gente olha pelo que a gente vê, nós se limitamos, né? Eu falei isso. Porque a gente precisa ver resultado, eu preciso ver dar certo. Eu não consigo não dar certo, eu começo a me frustrar. Eu começo a me frustrar, me causa aflição, me causa medo, me causa depressão, me causa ansiedade, porque eu estou andando pelo que eu vejo, as coisas não fluem, as coisas não dão certo.
Mas deixa eu te dizer algo. Tudo que nós vemos, os nossos sentimentos, as nossas emoções são passageiras, são temporárias. Mas a promessa de Deus, o que Deus colocou na sua vida é eterno. Você precisa responder por fé. Mas a fé, ela não nega a realidade, mas ela enxerga muito além, muito além, muito além. A Bíblia vai dizer, depois o diabo volta de novo. Deixa eu ler. Vou ler porque... Num outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles para apresentar-se. E o Senhor disse a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então Jesus a Satanás, Deus a Satanás: reparou meu servo Jó? De novo: não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele, para arruiná-lo sem motivo. Olha que louco. Tu tirou tudo o que ele tinha. Tu achou que ele ia me negar, tu achou que ele ia falar, tu achou que ele ia denegrir, tu achou que ele ia me amaldiçoar, tu achou que ele ia culpar, tu achou que ele ia duvidar. Tu tirou tudo que ele podia tocar. Tu tirou as riquezas, tu tirou a família, tu tirou tudo. Mas mesmo assim ele se manteve por fé. Amém. Mesmo assim ele se manteve na promessa. Mesmo assim ele se manteve na minha palavra. Glória a Deus. E aí Satanás responde: pele por pele. Respondeu Satanás: um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende tua mão e fere a sua carne e seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Amados, primeiro momento, o inimigo tirou as coisas materiais, as coisas externas que ele tinha. Agora o inimigo entrou na parte interna dele: saúde, carne, ossos. E muitas das vezes, quando as nossas dificuldades não são no externo, são no interno. Muitas das vezes a nossa dúvida não é pelo que nós vemos externo, mas é pelo que nós vemos dentro de nós. Os nossos conflitos, os nossos traumas, as nossas lutas internas, mentais, fortalezas de mente. Então Jó apanhou um caco de louça com o qual se raspava, sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ou seja, você ainda crê na promessa de Deus? Você ainda continua mantendo essa fé? Você continua ainda mantendo essa integridade, tudo dando errado? Abandona esse propósito, abandona essa promessa, para no meio do caminho. Cara, desiste, tu está quase morrendo, o negócio está difícil. Amaldiçoa Deus, te entrega, cara. E ele respondeu: você fala, aquele arrumou uma confusão, né? Provavelmente dormiu separado, né? Você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Amados, depois a Bíblia vai dizer, eu não vou ler tudo, né, senão vai ficar gigante. Mas a Bíblia vai dizer depois que Jó está um caco, pele e osso, com feridas da cabeça aos pés. Que ele pegava o caco da louça para raspar as feridas. Ele não podia nem caminhar. Doença, sofrimento na carne, sofrimento no corpo. E mesmo assim ele permaneceu. Depois a Bíblia vai dizer que os amigos dele, amigos ricos, aparecem, começam a conversar com Jó. Primeiro eles ficam 7 dias, 7 noites com Jó, sem falar nada. Porque a aflição de Jó é tão grande, que ele não consegue nem falar.
Ele só chora. E os amigos respeitam. 7 dias e 7 noites. Depois começa a entrar um debate teológico, porque eles começam a desconfiar. Porque naquele tempo as pessoas que eram doentes, geralmente eles fizeram alguma coisa errada com Deus, se afastaram de Deus, e por isso eles eram doentes. Então os amigos deles chegam um momento que começam a questionar: ué, mas está dando tudo errado na vida de Jó? As coisas não estão acontecendo? Tem algo errado, ele cometeu algum pecado. E eles começam a falar: peça perdão para Deus, porque tu cometeu pecado, tu fez assim, tu fez isso. E muitas das vezes acontece isso com a gente, né? As pessoas que estão ao nosso redor não entendem o que nós estamos vivendo, mas eles estão ali: cara, tu está fazendo errado, tu pecou, peça perdão e Deus vai te perdoar. E Jó foi defendendo: cara, eu não cometi nada, eu me mantive, eu não fiz, mas as coisas não estão acontecendo, eu fiz. A Bíblia vai dizer que Jó levanta mais, depois de um tempo, Jó começa a entrar num conflito interno, porque até o momento ele não falava, ele não questionava, ele só defendia: Deus está comigo, mas alguma coisa deu errado, e aquela coisa toda. Chega um momento que ele começa a entrar em conflito interno. Quando ele começa a entrar em conflito interno, aí ele começa a declarar outras coisas. Aí ele começa a declarar aquilo que ele via. Aí ele começa a falar, questionar, levantar queixas. Ele começa a falar, a Bíblia vai dizer que ele começa a falar: porque eu nasci, eu devia ter morrido no ventre da minha mãe, nem era para eu estar aqui. Aí começa. E quantas vezes, quando nós temos um conflito, que as coisas não acontecem, e a gente começa: cara, tá tudo dando errado, não aconteceu, as coisas não estão certo, Deus não está comigo, Deus não está abençoando, será que não é para mim ficar aqui? Por que eu estou aqui? Se eu soubesse que ia acontecer dessa maneira no trabalho, eu não estaria aqui. Qual é a distância? A distância que eu tenho que percorrer, por quê? Jó começou a declarar outras questões, outras coisas. Mas a fé, ela não se curva ao que os outros falam. A fé, ela permanece firme no que Deus revela. Se nós estamos por fé, se nós caminhamos por fé, o que os outros falam ao teu redor para influenciar, para denegrir a tua imagem, não influencia. A tua fé em Deus revela quem Ele é, revela a promessa dele para a tua vida, revela quem Ele é. Mas é interessante a gente caminhar pelo que vemos. Nós somos limitados, mas eu preciso romper, eu preciso avançar e ver um sobrenatural de Deus. E quando eu não consigo mais ver, quando eu me permito que Deus haja na minha vida, traga o sobrenatural na minha vida, eu começo a avançar para um novo nível. Coisas que eu não vivia antes, eu começo a viver. Então talvez hoje você esteja passando por um momento que você tenha perdido coisas. Talvez hoje você esteja num momento onde o que você achou que seria certo, o teu negócio, o teu trabalho, ou um casamento, um relacionamento, sei lá, tua empresa, talvez hoje você achou que daria certo, era de um jeito, de repente mudou tudo. Talvez hoje você esteja com pensamentos de mudança, de mudar. Mas será que esses pensamentos, essas vozes, são o que Deus quer para você? Será que isso é respostas da fé, resposta por fé? Ou são respostas por vista? Será que você tem levantado questionamentos, queixas para Deus? E Deus olha para você e diz assim: você não entende. Você não entendeu. Você ainda não compreendeu o propósito. Quando o Jó estava se questionando, aí a Bíblia vai dizer que Deus se revela a Jó. Jó, capítulo 31, versículo 1 até o 13. 38, versículo 1. Jó? Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade. Disse ele, olha só a experiência agora que Jó está tendo. Deus apareceu para Jó. Quem é esse que
Curece o meu conselho com palavras sem conhecimento. Prepare-se como simples homem. Vou lhe fazer perguntas e você me responderá. Agora Deus chama, Deus se revela. Olha a experiência que Jó está tendo agora. Enquanto ele tinha perdido tudo que era natural, tudo que ele podia ver, agora ele está experimentando coisas sobrenaturais, coisas que ele não podia nem imaginar. Agora Deus se revela para ele e começa a fazer umas perguntas para ele. Vou falar só algumas coisinhas aqui. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões vai ver que você sabe. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E as suas bases, sobre o que foram postas? E quem colocou sua pedra na esquina? Enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam? Quem represou o mar, pondo-lhe portas, quando ele irrompeu do ventre materno? Quando o vesti de nuvens e as densas trevas eu o envolvi? Quando fixei os seus limites, lhe coloquei portas e barreiras? Quando eu lhe disse, até aqui você vem, além deste ponto você não vem? Você já deu ordens amanhã ou mostrou a alvorada do seu lugar? Ou seja, Deus começou a trazer um checklist de revelação para Jó. Jó estava questionando a Deus. Por que se tu és soberano? Por que não sei o quê? Por que o ventre? Por que eu nasci? E agora Deus começa, tu não entende nada, Jó. Ei, agora eu vou te perguntar e tu vai me responder agora. Óbvio que Jó não ia responder, né? Foi uma pergunta, não ia saber responder. Foi você que fez isso? Foi você que fez isso? Foi você que fez isso? E ele começou a trazer revelações cósmicas, revelações da criação do universo, revelações. A Bíblia vai dizer, se você ler ali os 2 capítulos, 38 e 39, é só a lista, é só a revelação. Foi você que fez isso? Você estava lá na estrela tal, ele começa a dar nome às estrelas, começa a trazer uma revelação, só revelação sobrenatural para Jó. E Jó começa a ficar, calma aí, né? Calma aí. E começa. Mas quando você não vê, quando você anda pelo que não vê, agora você começa a ver o sobrenatural de Deus na sua vida. Você começa a descobrir coisas que você nem imaginava. Quando você olhar, humanamente falando, eu não vejo acontecer, te alegra, caminha com fé, diga para Deus, Deus, traz as tuas revelações sobre a minha vida, porque mesmo que eu não vejo, eu sei o que tu tens para mim, os teus planos são bons, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Os planos dele são perfeitos. A sua vontade é perfeita, é agradável. E aí Deus começa a revelar para Jó. Começa a trazer revelação. Como que você reage? Coisas que você não entende. Agora eu cheguei no sobrenatural. Como eu vou reagir agora? Nossa, é tanta informação. Deus fazendo aqui. O negócio que eu achei que não ia dar certo, agora começa a acontecer tudo diferente. Aonde eu achei que não dava, fluiu. Onde eu achei que era difícil acontecer, começou a acontecer. Porque é Deus revelando, é Deus trazendo. Não é na tua força, não é no teu trabalho, é Deus fazendo. A fé nos permite aceitar o que não entendemos, confiando em quem conhecemos. E aí Jó começa a ter uma enxurrada de informação, de revelação de Deus, né? Será que Jó ainda continuaria respondendo pelo que ele via? Quando você experimenta o sobrenatural de Deus, quando você vive coisas sobrenatural de Deus, Cleves, você ainda continua respondendo da antiga maneira, não acreditando, não confiando, mesmo que você já passou coisas sobrenaturais de Deus? O que Deus já fez na sua vida que hoje você para e olha para trás? Nossa, um milagre, uma libertação, um livramento. O que Deus fez na sua vida já, que você está aqui hoje? E aí Jó muda a sua resposta, obviamente. O Gui, Jó capítulo 2, versículo 1 ao 6. Capítulo 2. Estou acabando, tá, pessoal?
capítulo 42, versículo 1. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo, é que eu falei coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Olha que louco. Eu respondi coisas que eu não entendia, Senhor. Falei coisas que eu nem tinha noção, mas agora Tu me revelaste. Agora Tu me trouxe a revelação. Tu disseste: agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinha... Agora olha só, olha a experiência que Jó teve agora. Para mim isso aqui é um divisor. Não sei se vocês estão conseguindo entender, mas é que o Espírito Santo sabe, no meu coração veio muito forte. Amém. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Ouvido a teu respeito, ou seja, de longe. Mas agora os meus olhos te viram. Antes, ou seja, olha que interessante, um contraste, uma divisão do que eu falei lá no início, da limitação de romper o sobrenatural. Antes Jó tinha tudo o que ele podia ver. Jó tinha riqueza, Jó tinha família bem constituída, Jó tinha tudo, saúde, mas ele não conhecia Deus, ele não via Deus, ele não tinha uma experiência sobrenatural com Deus, ele não tinha revelações da criação, ele não tinha tudo o que Deus entregou para ele nesse momento. E agora ele fala: mas agora eu te conheço, agora eu te vi com os meus próprios olhos. Os olhos sobrenaturais, os olhos espirituais de Jó se abriram para Deus. Agora eu te vejo, Senhor. Antes eu tinha tudo, mas eu não tinha o principal. Eu tinha tudo do que eu achava ser o tudo. Eu tinha meus negócios, eu vinha aqui, eu ia lá, eu ia nos céus, eu fazia tudo certinho. Eu vinha na igreja, eu dava meu dízimo, eu dava minha oferta. Mas agora que as coisas naturais eu não enxergo, o meu negócio talvez não flua. Agora que talvez a minha família esteja passando por dificuldades, talvez agora que eu perdi algo, mas agora o sobrenatural que eu tenho experimentado, as revelações são tremendas, são coisas que eu não tinha lá atrás. Então, muitas das vezes, amado, o que eu quero dizer com isso? Muitas das vezes nós deixamos de viver o sobrenatural. Nós deixamos de viver o que Deus tem para nós de sobrenatural, porque nós nos limitamos pelo que nós estamos vendo hoje, pelo que nós estamos vendo acontecer, pelas coisas no mundo, pelas coisas que não acontecem, pelas coisas que dão errado. Eu estou limitado, eu não consigo avançar. Enquanto isso, Deus tem um sobrenatural para você. Deus chama assim: ei, minha filha, meu filho, vocês têm caminhado, mas agora eu preciso que vocês venham a um novo nível. Caminhem por fé. Caminhem por fé, não pelo que vocês veem. Interessante, né? A minha esposa, ela... Rapidinho, vamos ser rápido. A minha esposa, ela teve um trabalho, aconteceu, um dia ela vai dar um testemunho, ela já deu nos céus, mas que foi um propósito, vamos dizer assim, uma revelação do Espírito mesmo, que ela estava trabalhando, ela trabalhava num local, e ela falou assim, Deus colocou no coração dela: vai ter uma promoção, vai acontecer algo. E aí ela estava indo de moto para o local, caminhou. Só que esse lugar é muito difícil, são muitas lojas e tal. Geralmente eles abrem promoção para lojas mais longe. E ela trabalha aqui em Canasvieiras, a loja aqui em Canasvieiras. E ela falou assim: Senhor, eu sei que Tu tem algo para mim. Eu sei que a Tua mão está comigo. Se for para ser, se for a Tua vontade, o lugar vai ser aqui. Se for a Tua vontade. E aí foi interessante que na ótica humana ali era difícil ter uma vaga, uma promoção, porque ela queria. Cara, não ia acontecer nunca. E aí abriu uma vaga, mas lá pro continente. E aí eu cheguei e falei para ela, né? Cheguei e falei assim para ela:
Tu orou, né? Surgiu uma vaga lá no continente. Bora lá. Não, vai. E ela falou bem assim para mim: a promessa que Deus tem para mim é aqui. O que Deus me revelou é aqui. Então eu não vou lá. O que Deus vai fazer aqui? Cara, resposta por fé. Não tinha promoção, não tinha como dar certo, não tinha como surgir. E ela assim: não há dúvida. Não há dúvida. E aí, depois de um tempo, a gente vai saber se surgiu uma vaga. Aí surgiu a vaga para uma promoção, né? Tinha que fazer testes, provas. E aí ela chega e fala para mim: eu não vou fazer. Eu assim: uai? Como tu não vai? Tu não orou? E aí o negócio inverteu. Aí Deus começou a fluir ali, né? E eu comecei a falar: como assim? Tu não orou para que fosse ali? Deus colocou ali agora, confirmou, e agora tu não quer? Medo? Dúvida, né? Sempre. Agora tu vai. Não, mas é muito difícil. Não, agora tu vai. É Deus que vai fazer, não é você. Se a promessa é de Deus, é Ele que vai fazer. Se for de Deus, Ele vai te colocar lá. Vai por fé. Vai na fé. Como a gente fala, vai na fé. Vai na fé, guerreiro. E ela foi. Ela fez a prova. Estudou. E reprovou. Aí ela chegou em casa, né? Imagine, né? Imagina a situação. Não. Triste e tal. Foi interessante que Deus, cara, o Espírito Santo veio revelando, sabe? O negócio estava intenso. E eu falei para ela disse assim: a resposta saiu, olhou no site, tinha reprovado, tal. Eu falei para ela: se foi Deus que vai fazer, se é da vontade dele, vai ser de uma maneira que tu não entende. Vai ser de uma maneira que não vai ser na tua força. Ora, descansa. Não fica andando para um lado para o outro na dúvida. Descansa. E aí ela foi, orou. Isso era umas 4, 5 horas da tarde. Chegou 8 horas da noite, ligaram para ela. A menina do RH: Joyce, tu não tem noção. O gerente regional ligou para Brusque, quebrou o protocolo, tá ali falando com os caras lá de Brusque, para você passar porque gostou do teu perfil, porque não sei o que, e sendo que pessoas tinham passado. Não posso falar aqui, senão depois. Mas é Deus, né? Pessoas tinham passado. E aconteceu um movimento sobrenatural. E aí eu falei para ela: é o sobrenatural. Não, mas não pode. Ela não começou a entender, né? Tu não orou? O pastor Edson fala, né? A oração só tem um problema. Quando a resposta vir, meu querido, aguenta. Como não pode? Mas como? Não vou saber chegar. Deus fez para mostrar que não é na tua força. Ele fez para mostrar a soberania dele. Poderia você ir até Brusque e fazer algo? Poderia tu mexer com gerentes regionais? Poderia você criar o universo? Como eles falam, como Deus falou para Jó. Poderia você fazer isso? E hoje ela está lá, passando a sua vida. Está lá, está indo. Amados, entenda, promessa de Deus é eterna. Promessa de Deus, planos de Deus. Mesmo você não vendo, mesmo você não vendo resultados humanos, talvez você tenha uma promoção, talvez você tenha como ela teve, sabe? Você não vê, eu não vejo um resultado humano. Ei, se foi Deus que te colocou lá, irmão. Se foi Deus que te colocou lá, Thiago. Se foi Deus que te colocou lá. Se foi Deus que te colocou aqui. Se foi Deus que colocou, preciso descansar. Eu preciso aceitar. Eu preciso aceitar o que Deus tem para a minha vida. Isso, se a gente for analisar, aconteceu com vários heróis da fé. Abraão, olha que interessante, a promessa de Abraão era Isaac, ser pai de multidões, através de Isaac, de gerações, aquela coisa toda. De repente Deus fala assim: ei, entrega esse sacrifício lá. E ele vai levar Isaac para o sacrifício. Vai sacrificar o filho da promessa, vai sacrificar a sua promessa, o que mais tinha de valor. E aí ele foi levar o seu filho, né? A gente já falou sobre isso. Cara, você parou para imaginar? Levar o filho para sacrifício, a promessa que Deus tinha falado. Mas lá atrás, o que Deus tinha falado para ele? A promessa, a palavra: ei, tu vai ser pai de multidões, tu vai ser pai de gerações,
tu vai ter um filho assim, 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 assim. Então Abraão, mesmo não vendo na ótica humana, mas ele entende, a palavra de Deus está lá, ó. A promessa de Deus é a promessa de Deus. Eu vou sem ver. Foi sofrendo? Foi sofrendo. Foi sofrendo, chorando, foi sofrendo. E o último momento, Deus proveu o cordeiro. E ele não sacrificou o seu filho. E as coisas que eram para acontecer, aconteceram. A caminhada por fé, se a gente para imaginar agora o que Jó passou, o que nós passamos, o que Abraão passou, o que Isaac passou, o que Moisés passou, a caminhada por fé, ela é uma trilha, ela é um caminho que me conduz à presença de Deus. Sempre, irmãos, sempre, em meio às dificuldades, em meio a tudo acontecendo errado humanamente falando, você caminhando por fé, você se aproxima da presença de Deus. Não tem como você não se aproximar da presença dele, caminhando por fé. Meu Deus, como Deus é poderoso. Como Deus é poderoso. Eu não sei, amados, o que você passou, o que você tem passado, quais são os seus pensamentos nos últimos dias, se é de desistência, se é de mudar os planos. Talvez você tenha outros planos que surgiu. Reflita se isso faz parte da promessa de Deus, faz parte da palavra de Deus. O louvor está aqui já? Não me correndo. Amados, vamos colocar de pé. Eu queria que você fizesse uma reflexão com Deus. Acho não. Tenho certeza que o Espírito Santo falou algo no seu coração. A palavra de Deus nunca volta vazia. A palavra de Deus nunca volta vazia. Então, tenho convicção, tenho fé que Deus falou algo nessa noite no teu coração. Feche os teus olhos. Reflita as áreas onde você tem caminhado por vista e essas áreas não têm acontecido. Reflita. Identifique as áreas onde tem te influenciado a desistir, influenciado a parar ou a regredir. Estes lugares aí que o Espírito Santo está te revelando, lugares onde você achou que era por fé e é por vista, lugares onde você achou que era pela fé, mas você está caminhando pelo que vê e está te causando frustrações, está te causando aflições. Neste momento, neste lugar que o Espírito Santo te revelou agora, fale com Deus. Deus, quebre toda fortaleza de mente, Senhor. Todo pensamento estruturado que o inimigo colocou sobre a minha mente, que ele me influenciou, sugestões que ele tem colocado e eu tenho aceitado, Senhor. Remova agora, Pai, porque eu quero caminhar por fé. Ore com Deus, fale com Deus nesse momento. Esse é o seu momento. O louvor vai iniciar uma canção. Você tem esse momento com Deus. Estás de mim, não me deixas. Pra sempre em teu amor, seguro eu estou, te confio. Em várias passarei, mas eu não temerei, estás comigo. Tu me conduzirás e vida me darás, de ti preciso, oh preciso. Ao céu as mãos levanto, rendido a ti eu canto. A minha vida eu sei que tu guiarás. A tua voz acalma o mar e a minha alma em ti descansa.
Confiarei somente em ti. Tua perfeição é incomparável. Do início ao fim estás, para sempre reinarás. Não há outro como Jesus. Confiarei somente em ti. Tua perfeição é incomparável. Do início ao fim estás, para sempre reinarás. Não há outro como Jesus. Céus, levanto, rendido a ti eu canto. A minha vida eu sei que tu guiarás. A tua voz acalma o mar e a minha alma. Em ti descansarei, soberano és. Deus, nós te agradecemos, Senhor. Obrigado, Senhor, pela palavra aqui, Senhor, revelada. Obrigado por cada um que está aqui, que veio, Senhor, das suas casas. Pessoas que vieram de tão longe, estão aqui, Senhor, crendo na tua palavra. Espírito Santo de Deus, comece a encher cada um agora, Senhor, com a tua presença, com as tuas revelações. Aqueles que estão com aflições, Senhor, comece a trazer um refrigério em sua alma, a tua paz. A tua palavra diz que tu não dá fardo maior que nós podemos carregar. O teu fardo é leve, o teu jugo é suave. Então, Senhor, aonde está pesado, Senhor, começa a limpar, começa a tirar, Senhor. Oh, Deus, fortalece os teus filhos nessa noite. Dá discernimento da tua palavra, revelações. Nos ensina, Senhor, a como caminhar com fé. Nos revela, Senhor. Nós rejeitamos toda mentira do inimigo que tem colocado em nossa mente. Ei, tem pessoas aqui que o inimigo tem colocado mentiras para quebrar planos, projetos de Deus. Ei, tem mentiras lançadas pelo inimigo para romper projetos, para romper propósitos. Eu repreendo, eu declaro que caia por terra agora toda mentira do inimigo. Toda mentira. Eu declaro a tua verdade, Senhor, sobre os corações. Eu declaro, Senhor, a tua palavra, Senhor. Eu declaro o teu direcionamento, a tua revelação, Senhor, sobre as vidas dos teus filhos. Que eles possam, Senhor, ter uma semana sobrenatural. Na nossa força, Senhor, não vai, mas tu, Senhor, tu se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Nos fortalece, Senhor, onde precisamos ser fortalecidos. Enche-nos com tua presença. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Exaltar toda a honra, toda a glória a Ele. Amém. Pode se assentar.